Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, o Pastor J em mais um vídeo para abençoar o seu coração. Deus falou poderosamente ao meu coração e eu tenho certeza que Ele também falará ao seu através desta palavra. Deus quer mexer com as nossas estruturas e nos tirar da zona de conforto para que nós venhamos, em nome de Jesus, cumprir o nosso propósito. Não basta ser cristão, tem que se posicionar, tem que se mexer, tem que falar. Amém? O texto base para a nossa meditação neste dia se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Aonde Deus, falando com seu servo Elias, vai dizer para ele o seguinte: Elias, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. E é claro que você já deve ter ouvido muitas e muitas ministrações sobre esses 7 joelhos que ainda não se dobraram diante de Baal, que não se corromperam com este mundo. Mas hoje eu quero falar para você sobre esses 7.000, porém de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Por quê? Porque eles eram cristãos, ou melhor, eles eram servos de Deus, eles não haviam se corrompido, não adoraram a Baal, porém eles não davam testemunho, eles não se posicionavam, a ponto de Elias nem saber da existência deles. Talvez eu esteja falando hoje, já de imediato, para algumas pessoas as quais são cristãos, mas se a gente não perguntar ou se não acontecer algo extraordinário, ninguém sabe que é cristão. Não, Deus te chamou para fazer a diferença, Deus te chamou para falar, Deus te chamou para agir. E em nome de Jesus você pode agir, porque a sua omissão pode gerar morte na vida daqueles que se colocam à disposição de Deus para fazer. Deus não nos chamou para agir sozinhos, Deus nos chamou para andar em unidade, mas infelizmente, por conta de muitos e muitos homens e mulheres de Deus, omissos, pacatos, covardes, medrosos, aqueles que estão se colocando na frente da batalha, estão morrendo. E em nome de Jesus, eu quero te pedir encarecidamente que você não venha fazer parte desses 7.000 que se calavam diante das atrocidades que aconteciam naquele tempo. Nós estamos falando de Elias. Elias não era qualquer um, Elias era um homem de Deus. Elias era um profeta qual Deus levantou naquela geração. E Elias se dispôs a fazer a diferença. Ele enfrentou Jezabel, ele enfrentou o rei Acabe, ele enfrentou aqueles que levaram a nação de Israel à corrupção moral e espiritual. Eles trocaram a glória do Deus vivo por um falso Deus, um Deus chamado Baal. E a nação estava adorando a esse Deus. Mas como eu disse, Elias era um homem ousado, um homem corajoso. E a Bíblia vai dizer que Elias então desafiou os profetas de Baal. E Deus mandou fogo do céu. Elias era um homem de Deus. Não bastasse disso, Elias disse, olha, não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu. Elias disse, vai chover. E começou a chover. O que eu quero te dizer com isso? Que Elias era um homem de Deus. Porém, amém? Eu não vou editar o vídeo por causa disso. Porém, o que acontece? Em um determinado momento da história de Elias, mesmo tendo tantas conquistas, mesmo sendo usado por Deus de forma tão ousada e corajosa, ele se sentiu sozinho, ele ficou deprimido. E a Bíblia diz que ele se angustiou tanto que ele desejou a morte. E ele pede para Deus, Senhor, me mata. Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu já não aguento mais. E a Bíblia vai dizer que ele vai e se esconde em uma caverna. E Deus então chega nessa caverna para poder animar Elias, para dizer para Elias que ele não estava sozinho. E é aí que Deus fala para ele, Elias, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Mas deixa eu te dizer, aonde estavam aqueles 7.000 joelhos? Eles estavam calados diante de tudo que estava acontecendo, diante de tudo que estava sendo realizado por Jezabel.
Eles não se posicionaram, eles eram omissos. Como eu disse, a ponto de Elias nem saber da existência deles. Isso me faz lembrar a história negra que a igreja viveu, quando Martinho Lutero e tantos outros reformadores se levantaram e se posicionaram como verdadeiros cristãos e disseram: olha, isso está errado, isso é um absurdo, a Bíblia não diz isso. E eles então estavam dispostos a dar a própria vida para defender essa verdade que é o Evangelho de Cristo. E eu te pergunto, será que se fôssemos nós estaríamos defendendo o Evangelho de Cristo com todas as forças, com todas a nossa garra? Como é que você tem evangelizado ou se posicionado dentro da sua casa, da sua família? Eu não vou falar nada não, porque senão a minha mãe vai ficar chateada, porque fulano é de outra religião, é disso ou daquilo. Não, querido, Deus te chamou para falar. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Ou seja, nós não podemos negar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Aleluia, Deus morreu numa cruz para nos salvar, nós não podemos negar isso, nós temos que valorizar isso. E como é que eu valorizo isso? Eu valorizo me posicionando diante de tudo aquilo que o inimigo levanta nessa terra. Eu preciso me opor, eu tenho que protestar. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, eles foram chamados de os transtornadores do seu tempo. Por quê? Porque eles faziam barulho mesmo, eles não aceitavam passivamente uma vida de pecado, uma vida que não agradava a Deus. Eles anunciavam o Evangelho tendo a certeza de que as pessoas só se converteriam a partir do momento que elas fossem confrontadas com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo não vai convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo, se esse alguém não ouvir a verdade, não ouvir a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje de alerta para você, que tem sido omisso, que tem sido covarde, que tem retrocedido diante da chamada de Deus, que tem deixado o arado para trás. Em nome de Jesus, reveja os seus conceitos, se arrependa e volte ao primeiro amor. Porque a sua omissão, assim como a omissão desses 7.000, tem gerado morte na vida daqueles que têm se colocado na frente da batalha. Elias estava cansado. Elias se sentia derrotado, Elias ficou deprimido. Por quê? Porque ele estava combatendo sozinho. Os 7.000 não estavam com ele. Deixa eu te dizer, o seu pastor não pode ficar sozinho, o seu líder não pode ficar sozinho. Eles precisam entender de que podem contar com você para o que der e vier. Aleluia! Glória a Deus! Os nossos líderes são homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às fraquezas. Então, essa unidade é que vai fortalecê-los. Essa comunhão, essa cumplicidade. Aleluia! Os 7.000 servos foram conhecidos pelo que eles não faziam. Mas nós precisamos ser conhecidos por aquilo que nós fazemos. Deus nos chamou para fazer. A Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Então, onde o sal entra, ele faz a diferença. Aonde a luz chega, ela faz a diferença. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Jesus também nos ensinou e nos disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aceitei a Jesus, tá bom demais, agora eu vou ficar quietinho. Não é esse o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Nós temos que fazer a diferença aonde Deus nos plantar, em nome de Jesus. Perceba a diferença. Haviam 7.000 joelhos que não se dobravam, mas que não fizeram diferença nenhuma, a ponto de ninguém nem saber que o outro cria igual ele. Mas no dia de Pentecostes, no Atos 2, a Bíblia diz que só tinha 120. Aleluia. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles não ficaram calados. Eles saíram anunciando. Em uma pregação de Pedro, mais 3.000 se converteram. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que eram 8.000. E assim por diante, até hoje, nos dias de hoje.
porque eles falavam, porque eles fizeram, porque eles cumpriram o propósito de Deus na vida deles. E eu e você, será que nós temos cumprido? Será que nós temos, de fato, sido verdadeiros cristãos nessa terra? Será que você tem dado testemunho aonde você está? Será que você tem, verdadeiramente se colocado na posição, disposto a entrar no embate, se for necessário, para poder ministrar a palavra de Deus, para poder fazer a diferença nessa terra? Em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Se você vive de uma forma, acomodada, saia da sua zona de conforto hoje. Mude a sua vida, a sua posição de cristão. Mude em nome de Jesus, porque só assim nós vamos gerar vida, nós vamos gerar transformação na vida das pessoas. Chega de ser omisso. Assuma o compromisso que Deus te chamou para assumir. Não deixe que o mundo te cale. E como os servos do Senhor, possamos dizer sim para Ele, fazendo a diferença nessa terra. E eu encerro dizendo o seguinte: Deus quer usar você. Deus quer te usar. Se você rejeitar o chamado de Deus, os propósitos de Deus, Deus vai usar outro. Haviam 7.000 joelhos que não estavam dobrados. Mas Deus só usava Elias. Por quê? Porque eles estavam acomodados. Eles estavam satisfeitos em viver daquela forma, irrelevante, sem fazer diferença na vida de ninguém. Pense nisso, em nome de Jesus. A vida é muito curta para a gente perder tempo com coisas desnecessárias. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. Deixa ele fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Deus abençoe você. Dá um like aí, compartilha. Tamo junto. Forte abraço.